Livro de cabeceira, com Luís Fagundes Duarte. Costumamos utilizar a expressão livro de cabeceira como sinónimo daquele livro que nos acompanha pela vida, que nós não podemos dispensar do nosso dia a dia. Eu não sou muito adepto desta ideia de livro de cabeceira, porque o livro de cabeceira traz-nos a ideia de que vamos ler para a cama para adormecer. Ora bem, um bom livro não pode ser lido para nos adormecer, mas sim para nos despertar. Em Portugal lê-se pouco. Portugal é um país de poucos leitores e normalmente quando se lê é para procurar informação factual sobre acontecimentos, etc. Ou então quando se trata de literatura para seguir uma história, para acompanhar determinado tipo de personagens e as suas vidas. Ora bem, este é o tema, o livro de cabeceira, e eu entendo que para caber melhor neste conceito deveríamos olhar para esse tal livro, essa tal leitura, sobretudo na sua perspectiva de trabalho da língua portuguesa, para nos ajudar a ler e a escrever muito bem a língua portuguesa. E é por isso que eu vou sugerir aqui, não um, mas vários livros que poderiam servir nesta perspectiva como livros de cabeceira. O primeiro deles, e por estranho que pareça, mas é uma personalidade que tem estado ultimamente nas bocas do mundo em Portugal, é o Padre António Vieira, os seus sermões, mas concretamente aquele sermão que toda a gente conhece, que é o Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Ora bem, porquê é que eu trago o Padre António Vieira para aqui? Para já, para além do conteúdo da obra, para olharmos para a escrita dele. Como é que ele constrói as frases? Como é que ele escolhe o vocabulário adequado para exprimir as suas ideias? Como é que ele argumenta e contra-argumenta para reforçar as suas ideias e combater as ideias que são contrárias? A maneira como ele utiliza as metáforas, o facto de ele utilizar uma imagem do Santo António que estava farto de pregar às pessoas que não queriam ouvir, que não percebiam aquilo que ele dizia, então foi pregar aos peixes. E quando ele descreve os peixes, encontramos ali um conjunto de qualidades humanas e ao mesmo tempo de qualidades e de defeitos que são argumentados e contra-argumentados pelo orador. Um outro homem também contemporâneo, Padre António Vieira, Dom Francisco Manuel de Melo, que muito pouca gente lê hoje em dia, mas existem edições modernas, e eu vou indicar uma obra muito pouco conhecida pelas pessoas que não estudam estas matérias e que tem por título Feira dos Anexinhos. Para quem não conhece a palavra, anexinhos são provérbios, são jogos de palavras, são trocadilhos de palavras. E Dom Francisco Manuel de Melo, como poeta, como escritor barroco que era, desenvolve todo um trabalho extremamente criativo a partir das potencialidades da língua. Ele pega, por exemplo, na palavra nariz. Aliás, todo o livro está organizado tendo em conta as várias partes do corpo, os vários órgãos do corpo, o nariz, o queixo, os olhos, os ouvidos, o estômago, enfim, tudo aquilo que constitui o corpo humano, e a partir daí, utilizando expressões da linguagem popular, faz depois jogos de palavras que nos deixam perfeitamente espantados com aquele autêntico fogo de artifício que é uma palavra a dar origem a outras palavras que são relacionadas com o seu sentido, mas também com o som, a relação sonora entre as palavras. Já mais recente, mas também muito, muito importante, um dos grandes escritores da nossa literatura e sobretudo um dos grandes cultivadores da língua portuguesa e inovadores, será Almeida Garrett, com As Viagens da Minha Terra. Nós lemos As Viagens da Minha Terra quase sem dar por isso, ou seja, a leveza da linguagem, o vocabulário utilizado, o tom coloquial que o autor utiliza para falar com o seu leitor e, no caso concreto de nós açorianos e sobretudo da Ilha Terceira, há referências à Ilha Terceira nas Viagens da Minha Terra, uma vez que Carlos, o personagem que é de certa maneira o alter ego de Garrett,
que viveu, como todos sabemos, aqui na ilha, em diversas situações, transmite para o leitor do universo literário português vivências e referências da Ilha Terceira. Depois, mais recente ainda, embora não muito, Camilo Castelo Branco. O grande Camilo, toda a gente conhece, do Amor de Perdição, mas eu aqui vou salientar um belíssimo livro de cabeceira que será as novelas do Minho. O que são as novelas do Minho? Nós encontramos ali várias personagens, várias situações do nosso mundo rural, no caso o Minho, podia ser outra parte qualquer de Portugal, mas também a maneira como Camilo transforma a linguagem popular, capta a linguagem popular e a transforma em linguagem literária. Um outro livro também muito interessante dele, nós encontramos com alguma facilidade, que se chama 20 Horas de Liteira, em que nós temos duas personagens, o autor e um amigo dele, que vão fazer uma grande viagem numa liteira, que era o meio de transporte da época, em que o autor vai ouvindo a história que o seu amigo lhe conta e vai encadeando essas histórias. Temos aqui não só a ligação do autor com o seu leitor, mas também, e mais uma vez em Camilo Castelo Branco isso é fundamental, a riqueza do vocabulário. Depois de publicada toda a obra de Camilo Castelo Branco, o grande dicionário de Moraes, que era o grande dicionário, ainda continua a ser um grande dicionário da época, duplicou a sua dimensão a partir de palavras que foram utilizadas pela primeira vez por Camilo Castelo Branco em textos literários. Portanto, para quem quiser ler e perceber e escrever bem português, tem que passar por Camilo Castelo Branco. E para terminar, vou referir mais duas obras que são relativamente contemporâneas uma da outra, mas de autores diferentes que se conheciam e que são Raul Brandão com As Ilhas Desconhecidas e Vitorino Mésio com O Corsário das Ilhas. Ora bem, o que é que acontece aqui? Temos duas viagens pelos Açores, de ilha para ilha. Temos, por um lado, um homem de fora, Raul Brandão, um grande escritor da língua portuguesa, também com uma enorme capacidade de trabalho estético da língua, que vê os Açores como quem vem de fora e fica fascinado com aquilo que vê. E ainda até hoje, talvez a melhor descrição que nós encontramos da Ilha do Corvo e das suas pessoas é o capítulo que Raul Brandão dedica ao Corvo nas Ilhas Desconhecidas. Com O Corsário das Ilhas, Vitorino Mésio, que é um açoriano que está no continente, vem aos Açores e contrata um fotógrafo, seu Brum, aqui da Ilha Terceira, que o acompanha ao longo da ilha para recolher fotografias, poderia depois utilizar neste livro. Utilizou poucas, mas o que é interessante aqui é ver como Vitorino Mésio, que é um homem da ilha, é um açoriano da Ilha Terceira que está fora e que depois de conhecer o mundo mais vasto, regressa à ilha e nos faz uma reinterpretação do que é a vivência da ilha, as paisagens, os costumes, as pessoas, etc. Lendo em simultâneo As Ilhas Desconhecidas de Raul Brandão e O Corsário das Ilhas de Vitorino Mésio, ficaremos com aqueles que serão talvez individualmente, mas depois articuladamente, o melhor retrato que nós podemos ter dos Açores. Este programa foi produzido pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em parceria com a Casa do Aço.